momento, o inédito viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está aqui conosco o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento, o inédito viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta segunda-feira ensolarada, apesar de que agora o sol já está indo embora, mais um dia de sol em São Paulo. Caiu um pouquinho a temperatura. Já até mudou um pouquinho. Bom, hoje vamos falar sobre excesso de confiança. Vamos lá. Bom, por que eu vou falar disso? E antes de entrar no porquê falar aí disso, é bom fazer aqui um certo disclaimer, né? Vamos dizer, uma certa declaração prévia de que eu não vou criticar a pessoa, eu só vou usar o exemplo da pessoa para explicar o que é o excesso de confiança, porque é uma coisa que todo mundo sente. Okay? Certo, vamos lá. Bom, em maio, mais precisamente no dia 6 de maio deste ano, o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse o seguinte, né? Assim que forem aprovadas as reformas, o Brasil retomará o seu caminho de crescimento sustentável. O país voltará a crescer a partir de julho. Disse ele lá em maio, certo? Uhum. Nós estamos em setembro, praticamente amanhã já é outubro. Eu não vi esse crescimento até agora. Né? Sem dúvida. Não aconteceu, inclusive nem as reformas todas que foram ditas, a única que aconteceu até agora, que ainda não passou, acho que no Senado, né? Foi a da Previdência, que só passou pelo Congresso, certo? Ou seja, nem a grande reforma ainda está Ainda foi totalmente aprovada. Correto. Isso é o excesso de confiança. Né? A gente tende a acreditar naquela pessoa que fala de forma confiante, mesmo embora ela não tenha a verdade e a certeza, mas isso impulsiona o nosso jeito de pensar e faz com que a gente valorize quem fala sem titubear, certo? Uhum. Bom, mas o excesso de confiança é um fenômeno psíquico já bastante estudado, tá? E ele apresenta 3 motivos, né? Por que as pessoas têm excesso de confiança geralmente? São 3 elementos que fazem parte disso. Primeiro, as pessoas possuem opiniões sobre si mesmo irrealisticamente positivas. Tá? A gente tende a ter uma avaliação de nós mesmos muito positivas. Um exemplo mais claro que você tem. Todo mundo que é demitido, raramente a pessoa fala, não, eu estava com problema, eu não estava performando. Geralmente ela atribui o motivo da própria demissão à empresa, ao chefe, a alguma situação. É raríssima a pessoa que em algum momento observa, mesmo que seja, né? A pessoa dizer, olha, foi minha performance, foi porque eu não quis mudar, ou porque eu não quis fazer várias coisas. Dificilmente você acha essa pessoa que tenha esta consciência, né? Não estou dizendo que o motivo de demissões sejam todos por isso, mas mesmo quando é este, raramente você acha quem de fato concorda, né? Segundo elemento, as pessoas acreditam que possuem maior controle sobre eventos do que realmente têm. Né? E aí tem um outro fenômeno, que é só aquilo que você vê para você é verdade. O problema é que tem várias coisas que você não vê, que também são verdade, que influenciam a sua atividade diária. Né? Ou seja, você acredita que tem... Você diz, olha, eu vou sair daqui, eu vou fazer tal coisa. Então você coloca isso como um fato, né, real. Mas você não tem tanto controle assim sobre os eventos que podem ou não acontecer, né? Sim. E muitas vezes você vai chegar lá porque você não viu uma série de eventos que aconteceram, mas que não estavam no seu radar, né? Bom, e terceiro, as pessoas possuem visões de futuro que são mais positivas do que os dados podem justificar. Ou seja, a gente sempre olha para o futuro e vê o futuro de uma forma melhor, sem olhar o retrospecto passado. Exemplo mais claro disso, resoluções de fim de ano. Ano que vem farei... Vou fazer isso. Mas aí quando você olha para trás, faz 20 anos que você fala isso. Né? Ou seja, se faz 20 anos que você fala isso, qual é a chance probabilística de que você fará no ano seguinte? Né? A gente despreza o conhecimento passado e a gente, inclusive, tem uma visão muito ruim do passado. A gente imagina que algumas 2, 3 variáveis explicam o passado, quando na realidade não é. Teve muitas variáveis que envolveram para acontecer esse passado, mas a gente tem essa visão de que esse passado é explicado por isso. Ou seja, essas resoluções de fim de ano, elas são claramente uma evidência de que a gente tem uma visão do futuro melhor do que a gente aprende com o passado, né? Sim. Tem uma frase até que falou o seguinte, né? É muito mais fácil, muito mais legal e gostoso você aprender coisas novas do que praticar o que você sabe.
Certo? Quando você vai numa desses seminários, né, de motivacionais, etc., a pessoa fala um monte de coisa lá, você fica, nossa, que legal, mas tudo você sabia já. Né? O grosso que você sabia, que você não pratica, é que faria mais motivação em você do que aquela informação de 1% que você aprendeu nova, né? Só que aquela que você valoriza. Nossa, essa aqui agora conectou, essa aqui foi muito legal. Ou seja, a gente tende a olhar o futuro de uma forma mais positiva do que de fato ele é, desprezando muitas vezes o passado. E aí o ponto é, né? O Paulo Guedes é um ser humano. Então, assim, ele na posição de ministro, ele também tem que vender um pouco do otimismo. Faz parte do trabalho dele vender o otimismo. Mas ele é um ser humano. Por mais que possa ser considerado um especialista, né, uma pessoa que entende, ele é um ser humano que está sujeito às mesmas falhas que qualquer ser humano. Possuído de um excesso de confiança, ele faz projeções erradas que não se materializam no futuro, como nós estamos vendo agora. E aí eu também fico pensando no que você está falando, né, Emerson, sobre a pessoa olhar para trás, né? Correto. E ficar... É muito difícil fazer isso, Exatamente. né? Então ela fica arrumando justificativas para essas questões que você falou, que chega no final do ano e se planeja todo ano a mesma coisa e não faz nada, né? Exato. E ela tá sempre encontrando uma justificativa para fugir do compromisso, né? E sempre assim, né? A gente tende a construir uma narrativa coerente do passado para tentar justificar o futuro. Ah, não, esse ano passado eu não fiz, porque aconteceu tal coisa. Na verdade... A situação, a crise econômica, ou não sei o quê, quando na verdade, né, você está falando, por exemplo, hoje em dia, tô aqui falando também, você está trazendo o tema, né, não podemos falar, porque assim, hoje você tem, por exemplo, internet, o cara quer fazer um curso e não faz, por exemplo, um curso de idiomas, né, eu não faço porque é caro, vamos supor. Você tem lá os cursos para você fazer, inclusive gratuitos, né? Exatamente. Eu não faço esporte porque, precisa me inscrever numa academia, não, vai fazer uma corrida na rua, em algum lugar aí mais seguro e tal. Tem possibilidade de fazer, né? Correto. Querer, né? A gente tem isso, né, Renato? A mudança comportamental é muito difícil para o ser humano, né? Sem dúvida. É muito difícil mudar um hábito. E a gente não olha o passado, às vezes que a gente... E por que a gente falhou, isso é importante também, a gente não diagnostica, né? Por que falhamos? E a gente fica prometendo novas coisas, né? Sim. Ou seja, o excesso de confiança também vem daí, né? E aí tem uma coisa também que você falou muito interessante, que eu achei, que é o seguinte, essa coisa do otimismo, né? A pessoa, então, ela prefere acreditar que vai cair um raio e que a coisa vai melhorar da noite. Não, esse ano a coisa vai melhorar, porque não sei. Mas o que você fez para melhorar? Aí chega no final do ano a mesma reclamação. Não, mas o que você movimentou alguma peça dentro desse tabuleiro aí para ver se a coisa melhora? Não, mas olha, eu fui muito na igreja, não sei o quê, nada contra as igrejas, pelo amor de Deus. Mas assim, pode ir na igreja lá e o pastor ou o padre falar que vai melhorar, mas não esquece que quando você voltar para casa, você tem que movimentar também. Tem uma frase que o Mandique fala o seguinte, na tempestade, reze para Deus, mas nada pra praia, né? Vai em direção à praia. Mas trabalha, porque se você não trabalhar, meu filho, Deus vai falar, meu filho, tem aquela também, né? Quem cedo madruga, como é que é? Deus ajuda, né? Uma coisa nesse sentido. Então, assim, não adianta também ficar reclamando e ficar contando que a igreja, que o pastor, que não sei quem vai ajudar, porque senão a coisa não anda, né? Precisa realmente acordar cedo e suar a camisa, né? Exato. Bom, e qual que é a frase do dia, Emerson? Olha, não é uma frase, mas uma conjunção de algumas frases do especialista que explica a questão do excesso de confiança, que ele fala o seguinte: uma apreciação imparcial da incerteza é o alicerce da racionalidade. A ilusão de que compreendemos o passado fomenta a superconfiança em nossa capacidade de prever o futuro. Erros de previsão são inevitáveis porque o mundo é imprevisível. Especialistas são apenas humanos no fim das contas. Ou seja, a gente carrega tudo isso dentro da gente e a gente até gosta de alguém otimista que promete prazos. Só que assim, né? Se você olhar para a sua reforma que você fez na sua casa, ela não cumpriu nem o cronograma de prazo e nem o de valor, certamente, né? E a gente fica querendo posições reais, concretas de planejamentos futuros, que na realidade é uma grande falácia. Né? E é sempre bom ter o plano B também, né? Muito porque assim, como você falou, né? A reforma da casa. Eu separei R$1.000 para a reforma da casa. Mas como você
acabou de dizer. Você sabe que o pedreiro lá que vai arrumar, ele vai arrumar alguma coisinha que você vai ter que acrescentar nesse orçamento. E pode acontecer de quebrar, né, Renato? Também, exatamente, também. Ou seja, tem uma variável que você não... Você faz o planejamento esperando a coisa que você sabe. É. Só que tem várias coisas que você não sabe que vão acontecer. É, exatamente. É que nem sua mulher falar, não, vamos trocar a cortina lá, viu, Juca Filho, trocar a cortina da sala. Aí você vai esperando, opa, vamos gastar lá uns 2 mil, tá bom, né? Chega lá, a mulher olha aquela cortina maravilhosa e tal, fala, essa aqui que eu quero, Juca Felimeno. Vai ver a conta lá, 5 mil. Então, vai ter que preparar o bolso. Vai. Não tem jeito. Ô Emerson, deixa os seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, no Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. É isso aí, então. Segunda-feira está de volta aí, né, Emerson? Estamos de volta. Trazendo esses temas realmente que fazem aí a cabeça do pessoal, polêmicos e tudo mais, que ajudam também a gente a entender, né? Às vezes a gente precisa olhar um pouco pra gente também, né? Muito, muito. Né? Pra as coisas mudarem também. Bacana, Emerson. Até segunda-feira. Até segunda, Renato. Deixa eu ver aqui, 6h32. Bom, o Marcos diz o seguinte, Renato Emerson, qual o atual presidente da